Graça e paz de Cristo, amados irmãos, abençoe suas vidas em nome de Jesus Cristo. Hoje, dia 9 de abril de 2023, dando mais um reporte. Já chegamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil. Depois dessa longa viagem, levando a mensagem de Deus, proibido o suicídio dos filhos de Deus. Hoje, já depois de ter viajado para Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e algumas cidades do Brasil, vão 125 irmãos que, graças a Deus e graças a essa palavra ter chegado nas suas vidas, hoje eles estão vivos, servindo ao Senhor. E Deus tirou das suas mentes, Deus tirou de seu coração esses pensamentos de suicídio. O espírito da morte caiu por terra nas suas vidas e eles estão caminhando com o Senhor. Continuamos orando por eles e continuamos nós na conexão com Deus, ligados no céu, ligados com o Espírito Santo, para ajudar a todo aquele que esteja passando por essa situação. Eu queria compartilhar com vocês que quando eu estava na cidade de Rio Branco, Acre, no Brasil, a primeira cidade do Brasil onde a gente chegou, a gente ministrou ali para umas 5 pessoas que estavam baixo esse ataque do espírito imundo da morte. Graças a Deus, libertos. Mas Deus me deu uma palavra. Eu estava ainda em Acre e Deus me falou que quando chegasse em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu não deveria chegar direto em casa. Que chegando na rodoviária, eu iria descer do ônibus, sair da rodoviária e ia visitar uma casa, antes de chegar à minha casa. Aí eu fiquei na expectativa, durante a viagem, Deus falou comigo, Deus confirmou essa palavra, que tinha que chegar naquele lar. Aquele lar conhecido por mim, aquele lar de uma família, crentes, cristãos, que Deus tinha me levado à casa deles para orar por eles. E Deus tinha feito umas curas, milagres naquele lar. E Deus queria que eu fosse lá. Aí quando eu cheguei lá, desci do ônibus aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí eu chego lá, 7 e pouco da manhã. A irmã saiu para me atender. No início ela não me reconhecia bem. Aí depois ela olhou com mais atenção e ela lembrou. Aí ela me fez passar, a gente entrou na sala e a gente começou a falar com eles. Primeiro a respeito de coisas que Deus tinha mandado fazer e que ainda não estavam fazendo. Isso foi a primeira coisa que Deus colocou no meu coração para falar com eles. E depois Deus começou a trazer à minha mente aquela palavra que me levou a fazer essa longa viagem. Proibido o suicídio dos filhos de Deus. Aí eu comecei a falar para os irmãos. Aí daqui a pouco eu vi o irmão que começou a chorar. Lágrimas começaram a cair de seus olhos. E ele começou a falar assim: eu estava viajando ontem. E ontem eu estava com esses pensamentos. E meus amados, e naquela hora eu entendi o propósito, porque Deus tinha me mandado levar para aquela casa, chegar lá. Nós começamos a orar por ele, nós começamos a repreender esse espírito da morte, esse espírito mentiroso, enganador. Começamos a falar, ele começou a declarar a palavra, e ele começou a entender que esses pensamentos não eram dele. Ele começou a renunciar àqueles pensamentos, começou a declarar para Deus, pedir perdão para Deus por ter aceitado aquela mentira, aquele engano. Começou a renunciar à morte, renunciar a todo o projeto de suicídio. E Deus libertou ele naquela hora. Deus é maravilhoso, Deus seja louvado por tudo que ele tem feito. Mas naquele momento, ele sendo liberto, o Espírito Santo trouxe ao meu espírito de uma revelação.
o Espírito Santo estava me falando que ele tinha sido chamado por Deus para ser um pastor, só que eu não sabia. Aí eu já falei para ele, faz quantos anos você sabe que foi chamado por Deus para ser um pastor? E você sabe muito bem que você não tinha me falado nada disso. Mas faz quantos anos? E ele me falou, faz uns 10 anos. Então, meus amados, ele começou a entender que o que Deus fala, não importando quanto tempo passa, quando Deus te chama para um ministério, esse chamamento é firme. Quem que chama não é o homem. Quem que chama é Deus. E Deus tem o poder para nos sustentar. Deus tem o poder para nos ajudar. Deus tem o poder para nos levantar. Deus tem o poder para nos colocar em pé. Por isso eu falo para todo aquele que me ouve. Meus amados, a morte não é saída. Suicídio não é saída. Engana-se quem acredita que tirando sua vida acabou todo o problema. O problema ainda começou, a pior parte. Então nós estamos fazendo um chamado da parte de Deus. Se você precisa de ajuda, entre em contato conosco. Vou deixar ali na divulgação do vídeo o meu número de celular, meu número de WhatsApp. Você entrar em contato comigo. Ele é mais 55 67 9887 0702. Então, você precisa entrar no entendimento que Deus quer você vivo. É por isso que você está assistindo esse vídeo. É por isso que você está ouvindo essa mensagem. Se não fosse pela vontade de Deus, você não estaria nem ouvindo isso aqui. Você não estaria nem ouvindo essas palavras. Muitas das coisas que estão acontecendo é porque o inimigo coloca esse engano na mente, coloca esse engano no coração. Eu falava para esse irmão, você não falou nunca para ninguém o que você estava pensando, você está falando só agora. E ele falou, isso é verdade. Eu falei, sim, porque esse mentiroso, ele coloca esse pensamento em você e ele coloca para você não falar com ninguém. Para que ninguém consiga te ajudar. Mas se você está passando por problema, procure seu pastor. Chame o pastor para ter uma comunicação em particular, uma conversação em particular. Abra seu coração para seu pastor. Teu pastor está para te ajudar, está para te orar, para orar por você, para te orientar. Mas se você não está congregando com ninguém, então entre em contato conosco, nós estamos para te ajudar. Pastor, se você está passando por esse problema, então procure ajuda, irmão. Você não está sozinho não, nós somos um corpo. Cristo tem sobre a terra uma igreja, nós somos um corpo. Você não está sozinho não. Pode ser que pessoa tenha te traído, você senta assim magoado, mas Deus não te traiu. E o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, ele é muito grande. Você não pode conversar com um pastor, converse com outro. Procura ajuda, procura orientação. Procura alguém que esteja disposto a orar contigo. Se não, entre em contato conosco. Nós estamos para te ajudar. Em nome de Jesus. E isso aqui em geral para todo pastor. Não importando qual é o nome da placa da igreja. Nós não estamos falando de placa da igreja nenhuma. Nós estamos falando para o reino de Deus. Toda a igreja de Jesus Cristo. Tem que chegar essa mensagem. Deus falou. Proibido o suicídio dos filhos de Deus. Está proibido por Deus. Porque é o engano do inimigo. É o plano do diabo. E desde o ano passado, que Deus me deu essa primeira mensagem, até hoje, umas 125 pessoas dentro da igreja, crentes, desses 125, 5 pastores, que nós temos ajudado, nós temos orado, e eles estão aí em pé, servindo a Deus, buscando o Senhor, caminhando na fé, vencendo nas batalhas. Mas nessa batalha eles descobriram mais uma vez que Deus é fiel. Eles descobriram que Deus enviou uma pessoa
para dar uma palavra para eles, para fazer eles lembrarem que Deus não esquece de ti. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender daquilo que tem falado na tua vida. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, se posicione. Todos os pastores que estão me ouvindo, ou se você mandar esse vídeo para algum pastor, pastor, pelo amor de Deus, fala para a tua igreja, fala para toda a tua congregação. Em um culto, meus irmãos, é um alerta de Deus. O espírito da morte está atacando a igreja, está atacando os crentes, colocando um momento de fraqueza dos crentes, colocando pensamento de suicídio. Pastor, chama para frente a essas pessoas para orar por eles. Ora naquele mesmo culto. Chama eles e ora, repreende esse espírito da morte, repreende na mente deles esses pensamentos. Ou chama eles para um particular. Mas não jogue fora esse vídeo. Não jogue fora essa mensagem. Eu sou testemunho disso. 125 filhos de Deus do ano passado para esse ano. Desde abril do ano passado para abril desse ano. Então, o Senhor é nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele não quer a morte de ninguém. Ele não quer a morte de seus filhos. Deixa Deus te usar, pastor. Faça esse apelo. Faça esse chamado para a igreja. Faça esse apelo para os irmãos. E deixa Deus te surpreender. E deixa Deus te usar para levantar aquele que está caído. Mesmo que ele está congregando, está assistindo, está ouvindo a palavra. Mas faz um tempo já que o inimigo colocou esses pensamentos nos seus corações, nas suas mentes. E eles não estão conseguindo falar com ninguém. Então, pastor, ministro de Deus, toma essa palavra. Se você receber de Deus em seu coração, chama para a frente aquele que tem passando por essa situação. E deixa Deus te usar. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a todo aquele que ouve esse vídeo, assiste esse vídeo. Abençoa tua vida, abençoa tua casa, tua família, tua igreja, teu ministério, em nome de Jesus. Desde a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil, Anjo Moreno, para servir a igreja de Jesus Cristo.